Olá, alunos! Muitas vezes ficamos confusos com algumas expressões categóricas. A que conjunto elas se referem? Nesta aula, vamos apresentar uma forma gráfica para nos ajudar neste entendimento. A melhor maneira de nós entendermos essas afirmações categóricas é fazer isso de uma forma gráfica, usando diagramas. Uma figura gráfica tem muito mais informação na sua forma de representação que qualquer outra. Assim, podemos representar estas expressões na forma de diagramas de Venn. As proposições categóricas usam termos do tipo todo, algum, nenhum, que se referem a proposições quantificadas. Vamos estudar então uma forma de representar estes termos de maneira gráfica, de forma a ampliar o seu significado para o nosso entendimento. Será que eu tenho alguma forma gráfica que me amplie esse conhecimento, que me evite confusão com termo algum, todo, nenhum? Então, vamos verificar cada uma destas expressões usando os diagramas de Venn que já conhecemos da teoria dos conjuntos. Vamos usar os mesmos diagramas que usamos em teoria dos conjuntos. Sim, porque quando estamos falando de quantificadores, estamos tratando de conjuntos, como nós já vimos em outras aulas. Considere o termo. Todos os elementos de x são elementos de y. O que estamos falando, e é o nosso primeiro diagrama representado aí, em cima à esquerda, é que todo elemento de x são elementos de y, como mostrado, ou seja, x é subconjunto de y. Não se pode ter entendimento contrário, que todo elemento de y é de x, o que seria um erro. Veja o diagrama que diz: alguns elementos de x não são de y, seja equivalente ao conjunto x menos y, ou seja, considera-se apenas os elementos de x que não têm a interseção com y, como mostrado no segundo diagrama aí na figura, o mais à direita. Veja agora o termo que diz que nenhum y é x, ou seja, não existe interseção entre os conjuntos, como mostrado aí no terceiro gráfico, o mais à esquerda embaixo. Temos ainda o termo algum, x é y. Neste caso, estamos falando dos elementos de x que não estão na interseção com y. Veja que estas formas gráficas melhoram o nosso entendimento e possibilitam fazer outras construções semânticas, outras frases com o mesmo sentido. Veja algumas equivalências que pode-se deduzir desses gráficos. Nenhum Q de x é P de x. Pode-se falar de forma equivalente que nenhum P de x é Q de x. Isso porque o conjunto y e x são disjuntos. Outra equivalência é: algum P de x é Q de x. Estamos falando dos elementos de x que estão em y. Portanto, pode-se dizer de forma equivalente que alguns Q de x é P de x. Veja o último quadro da figura, que ao fazermos a negação de que todo P de x é Q de x, quando o conjunto x é subconjunto de y, negar, isto é, mostrar os elementos de x que não estão em y. Pode-se dizer de forma equivalente que algum Q de x não é P de x, são equivalências. Considere, utilizando os diagramas e as expressões aqui da figura, e vamos analisá-los. Nenhum mineiro é carioca. Veja a figura
que estamos falando de dois conjuntos disjuntos. Portanto, é equivalente a dizer que nenhum mineiro é carioca e nenhum carioca é mineiro. Veja agora o termo. Algum múltiplo de 8 é múltiplo de 3. Veja o gráfico. Estamos falando de algum x que é y. Pode-se dizer que algum y é x. Então, alguns múltiplos de 3 são múltiplos de 8. Veja agora, a negação de algum múltiplo de 3 é par. Então a negação fica, nenhum par é múltiplo de 3. Veja agora outro exemplo. Nenhum automóvel tem 5 rodas. Veja o gráfico. Para negar, tem que se apresentar algum que tenha 5 rodas. Veja o gráfico que está aí mostrado na área em vermelho. Com o entendimento, usando o gráfico, podemos deduzir novas equivalências. Para finalizar, nesta aula aprendemos a usar os diagramas de Verne, que já conhecemos da teoria dos conjuntos, para verificar nossas afirmativas, negativas e equivalências. O uso dos diagramas amplifica o nosso entendimento. E assim encerramos esta aula. Leia o texto correspondente a este assunto e a esta aula e faça os exercícios. Até a próxima aula.